Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, quero compartilhar uma mensagem da parte de Deus com os amados irmãos, baseado no que nos diz o Salmo 34 e o verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor Jesus, em João 16:33, ele nos diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus por isto. Por estes dois textos bíblicos, podemos entender que é natural que as aflições, as lutas, os momentos difíceis venham para a vida do crente. Porém, nós temos uma esperança de vencer todas estas adversidades em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós sabemos que são muitas as aflições. Veja a expressão do salmista: muitas são as aflições do justo. Nós podemos aqui dizer dessas aflições as doenças, invejas, calúnia, traição. Os servos de Deus passaram por isto, a exemplo de Abraão, de Jó, de Davi e muitos outros que padeceram estas aflições. Porém, de uma coisa nós temos a nítida certeza. Hebreus capítulo 11 e o versículo 17, nós vemos a palavra do Senhor nos dizendo que o patriarca Abraão foi provado, ele também foi provado. Nós também podemos ler no livro de Jó que o patriarca Jó foi afligido. Quantas aflições aquele servo do Senhor passou, de enfermidades, doença, perda familiar, de amigos, abandono, tantas coisas aquele servo de Deus ele padeceu. Também nós podemos ler e perceber no livro dos Salmos que o rei Davi padeceu muitas aflições, Ele passou por muitas aflições. Jesus também foi afligido. Mateus capítulo 4, versículo 1, Hebreus capítulo 4, versículo 15, nos revela as aflições que o Senhor Jesus passou. Em tudo ele foi provado, foi tentado, porém sem pecar, nos diz a palavra do Senhor. E o que dizer do apóstolo Paulo? Quantas aflições aquele servo do Senhor passou? Açoites, naufrágios, perseguições de dentro da própria igreja que estava se formando, de pessoas que não entendiam o seu chamado. Foi um homem que passou por muitas aflições. Mas o texto bíblico nos revela que o Senhor nos livra de todas estas aflições. É Ele quem nos livra, o Senhor nos dá livramento. Se a enfermidade existe, se os problemas existem, o nosso Deus é maior para nos dar a vitória. Em Gênesis 41, em Atos 7, o verso 10, nós encontramos que aquele José que foi perseguido, ele se tornou governador. Também nós podemos ler no livro de Jó, capítulo 42, o verso 12, que Jó, o homem que foi afligido de todas as formas, a Bíblia nos diz que o seu segundo estado foi melhor do que o primeiro. Podemos ler no segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 5, que o rei Ezequias, que estava doente, à beira da morte, Deus mudou a sua sentença. A Bíblia diz que são muitas as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Que coisa maravilhosa! O Senhor nos promete em Jeremias 31:13, que é Ele quem vai tornar. Ele diz: tornarei o seu pranto em júbilo. Deus tem poder de tornar todo pranto em júbilo. No Salmo 25 e o verso 18 nos diz a palavra: olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa os meus pecados. Aqui o salmista estava pedindo para o Senhor olhar para as suas aflições. Quem sabe você, irmão, que está me ouvindo neste momento, também clama por uma resposta da parte de Deus.
E o que eu posso te dizer nesta manhã é que o Senhor nos livra de todas as aflições. Nós também podemos ler em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Oh, que coisa maravilhosa! Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 4, nós também podemos ler: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Que coisa gloriosa aqui o Senhor, Ele nos ensina em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias, até nas angústias, que sejamos recomendáveis, que venhamos passar bem, não é? Com alegria, com júbilo, sabendo que o Senhor está ao nosso lado. Colossenses, capítulo 1, versículo 24, nós lemos: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo mostra que é possível até se regozijar, né? É possível se regozijar em meio às aflições, sabendo que nós estamos cumprindo o resto das aflições de Cristo. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, temos uma recomendação do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Portanto, queridos irmãos, sabemos que são muitas as aflições do justo, mas fique com esta palavra: o Senhor nos livra de todas elas. Que Deus te abençoe e te dê vitória, meu querido irmão, minha querida irmã, em o nome do Senhor Jesus. Se você pode crer, diga amém.